dieta. Então, tratar o quanto antes, com essa dose, com tempo de tratamento que é meio ainda empírico, mas até que o hemangioma vá embora. Sabe-se com certeza que quanto antes eu trato, melhor o resultado, e eu vou mostrar isso para vocês nos meus casos, e tratar sempre a infecção bacteriana e fúngica. Então, associar, principalmente nessa fase inicial, né, naquela nádega daquela criança, na boca dessa criança, no lábio superior dessa criança, algum antibiótico e algum antifúngico. Geralmente isso daí é sapinho, é monilha, né? É fácil de tratar. Tá? Bicarbonato de sódio vai bem, mas existem outros medicamentos mais modernos. Né? Isso tem que ser manipulado, né? Não há dúvida nenhuma. E eu faço algumas sugestões de fórmulas aqui. Tá? O propanolol, ele é extremamente seguro para ser dado em adulto e em criança, mas ele pode levar a uma hipotensão, ele pode levar a uma bradicardia, ele pode levar a um broncoespasmo. Muito raro o broncoespasmo, mas a hipotensão e a bradicardia é mais comum. Então, o que eu faço? Porque se você dá isso para o adulto fala, olha, eu estou me sentindo mal, eu tenho sensação de desmaio, você vai medir o pulso do adulto, está lá 50, 45, mas a criança é difícil de você ver a hipotensão na criança. Então, eu falo para a mãe, olha, nós vamos começar na primeira semana de tratamento com a dose mínima, que é 1 miligrama por quilo por dia. E vamos ver se a criança não fica mole, se a criança não fica com lassidão, se a criança não fica hipoativa. Se ficar é porque está hipotensa. Então, vamos aumentar a quantidade de leite, a quantidade de líquido para essa criança, que ela melhora. Tá? Se tiver tudo em ordem, depois de uma semana eu passo para a dose habitual de 2 miligramas por quilo por dia, por um período mínimo de 6 meses. Tá? Por exemplo, um exemplo de prescrição, que é fácil isso daqui para a mãe entender e para a farmácia de manipulação, uma criança com 4 quilos, se eu vou dar 1 miligrama por quilo, eu vou dar 4 miligramas de propanolol. Tá? Posso pôr um aroma, flavorizar com morango, tá? E Sirspend, tá? 1 ml. Então, cada ml dessa solução de propanolol em Sirspend com aroma de morango vai me levar 4 miligramas de propanolol. Então, uma criança de 4 quilos, 1 ml. Tá? Se a criança aumentar de peso, aumenta o número de ml. Se eu quero dobrar a dose, 2 ml. Uma criança de 6 quilos, 6 miligramas de propanolol. Aroma morango, 1 ml de Sirspend. Quer dizer, a cada ml que eu dou daquela solução, eu tenho 6 miligramas. 1 miligrama por quilo. Se eu quero aumentar para 2 miligramas por quilo, 2 ml. Mando fazer 100 ml, que dá mais ou menos 2 meses de tratamento, e eu tenho que ver essa criança pelo menos uma vez por mês. Se a criança não puder ir ao consultório, tira uma fotografia. E nessa fotografia a gente consegue acompanhar. E nesse período, a cada mês, a criança ganha peso e eu vou acertando a minha dose do propanolol em Sirspend. Extremamente fácil de dar. Tá? Eu uso Oral Pack, que é aquela seringa dosadora, né? Muito fácil de ser administrado, quer dizer, chega a dose que eu quero, então com isso não tenho problema nenhum em dar aquilo que eu quero de propanolol para aquela criança. Fácil demais de dar para a criança aceita bem, longe da mamada sempre, quer dizer, isso é uma regra, mas é bom falar. Qualquer medicamento que você der para a criança é longe da mamada, senão a criança acaba regurgitando e perde o medicamento que você acabou dando para ela. Tá? Como é que eu avalio o meu tratamento? Aqui é a dúvida, e o Zhang, ele não conseguiu tirar essa dúvida minha, mas eu consegui dar uma melhorada nisso daí. O Zhang fala que ele faz ultrassom nessas crianças para ver se está melhorando a lesão. Olha o tamanho do probe do ultrassom, tá? E olha o tamanho do lábio da criança com a lesão. Como é que eu vou fazer um Doppler ultrassom nesse lábio com esse probe? Tem probe menor? Tem, mas não me dá a noção do que está acontecendo dentro do vaso. Então, não sei se o ultrassom é o melhor exame para você seguir. Eu acho que o visual dessa lesão, sim, olha, uma lesão grande, com 7 meses de tratamento, a lesão ficou pequena. Agora, veja aqui a minha experiência pessoal. Olha que interessante. Olha. Essa criança chegou ao consultório, né, com 1 mês de idade, dia zero, porque ela não estava tomando propanolol. Olho fechado, lesão em lábio, ulcerada e com infecção secundária. Com certeza por bactéria e por fungo. 2 meses de tratamento, comecei na primeira semana com 1 miligrama de propanolol por quilo, né? E depois passei para 2 miligramas. 30 dias de tratamento, a criança com 2 meses de idade, abrindo o olho e cicatrizando. Olha a crosta aqui nessa lesão. Tá? E a criança engordando. Veja, leite na boca da criança. Com
7 meses de idade, 180 dias de tratamento, quer dizer, 6 meses de tratamento, o olho completamente aberto e criança com chupeta. Aqui ela não pegava chupeta de jeito algum, tá? Se vocês olharem aqui, ainda tem um pouquinho de hemangioma remanescente nessa região, mas olha, daquilo que era para aquilo que ficou, praticamente não tem nada. Estou tratando a criança aqui, então, 6 meses. O protocolo fala que é para parar com 6 meses, mas será que vale a pena parar e isso volta a evoluir? Eu mantive o tratamento dessa criança por até 1 ano e ela já está há 2 anos e meio sem tomar nada, ou melhor, há 2 anos sem tomar nada, agora ela tem 3 anos e olha, não voltou nada daquilo que era, como ficou agora. Então tem um pouquinho de teleangiectasia, que são esses vasinhos pequenininhos remanescentes, já sem tomar propanolol há um bom tempo, há 1 ano e meio, como eu falei, e talvez aqui mais para frente, se a criança quiser, se a mãe achar importante, a gente faz um laser superficial, Neodine YAG laser, isso daqui vai tudo embora, tá? Se for o caso. Aqui não tem mais doença, aqui tem só estética. Veja essa outra criança que chegou para mim com 5 meses, então aquela com 1 mês, praticamente sumiu. 5 meses, dia 0 de tratamento, estou tratando essa criança, tá? Com 150 dias de tratamento, vejam como melhorou a lesão, essa úlcera cicatrizou, toda essa quantidade de sangue que tinha aqui parado dentro desses vasos, olha como já melhorou, mas ainda ficou um remanescente, tá, de adipogênese. Isso aqui ficou como se fosse um tumor de gordura, que provavelmente aqui na festinha de 1 ano dela, tá, Caroline, talvez a gente opere com cirurgião plástico, mas não agora. Tá? Ela ainda está tomando propanolol, então eu não me sinto seguro ainda em suspender, como eu já suspendi do Pedro, aquele outro menino, mas isso aqui melhorou muito. Olha aqui, olha, dia 0 de tratamento, 150 dias de tratamento. Vejam essa outra criança, olha, ela veio ao consultório com 3 meses de idade, dia 0. Olha só o tamanho do hemangioma também, com infecção secundária, tá, com úlcera. A criança só chorava, não mamava, não aceitava chupeta. Aqui, 7 dias de tratamento, pessoal. Olha, já está melhorando isso daqui, com antibiótico também, propanolol e com bicarbonato de sódio, para monilha. Olha aqui, com 30 dias de tratamento, a boquinha fechada, praticamente sem lesão. Mamando, engordando, tomando o seu propanolol com Cirspend, 2 miligramas por quilo, com Oral Pack, sem problema nenhum. Vai tomar no mínimo 6 meses. Se isso sumir, eu paro. Se não sumir, eu continuo com a medicação. Uma medicação segura e, melhor ainda, extremamente barata. O tratamento mensal não sai por mais de R$100. Tá? Então, droga barata, droga segura, droga que funciona em hemangioma e, mais do que isso, ela tira o peso meu, do médico, de ter que fazer uma biópsia, desculpem, de ter que fazer uma anestesia para fazer essa biópsia, uma arteriografia ou uma ressonância magnética. Toda criança que chega ao consultório, que chega ao ambulatório da Escola Paulista com essas manchas de sangue, eu dou propanolol. Se melhorou, e melhora 90% delas, tá? Era hemangioma infantil. Se não melhorou, era uma fístula arteriovenosa, que aí sim eu dou anestesia, faço a ressonância e faço a arteriografia e ou Doppler. Tá? Tudo isso que eu falei para vocês é opinião de especialista. Zhang falou, Malan e Puglionesi, Mulliken, Guedes, todo mundo falou. Mas a opinião de especialista, talvez naquela escala de confiabilidade de dados, seja uma das menos confiáveis. Para aqueles que conhecem, é fácil saber o que é a Cochrane Library, ou o sistema Cochrane de medicina baseada em evidências, mas para quem não conhece, isso daqui é fundado pelo Archibald Cochrane, um médico escocês, por volta de 1990, né, espalhado no mundo inteiro, é uma das coisas mais interessantes e mais verdadeiras que nós temos na medicina. Por quê? Porque o método Cochrane de pesquisa de confiabilidade, ele faz uma pesquisa em toda a literatura, tá? Ele põe palavras-chave que nós chamamos de MESH. Então, olha aqui, eu procurei malformações vasculares, hemangiomas,
hemangiomas, vinhos do Porto, fístula arteriovenosa, tratamento com laser. Eu joguei tudo isso dentro do sistema Cochrane, tá? E ele me deu mais de 2.000 artigos. E nós fomos selecionando os artigos, tá? Até chegar às conclusões que todos esses especialistas mandaram. E nós tivemos essa publicação que foi para o São Paulo Medical Journal agora em maio, ainda não foi publicado, mas isso daqui é o draft, né, que nós mandamos para lá. E qual foi a conclusão desse estudo? A grande conclusão está aqui em verde amarelado, é que o propanolol é a melhor opção para tratamento de hemangioma infantil. Todo o resto, cirurgia, laser, outras drogas, a gente não tem uma certeza, só alguns especialistas afirmam, mas a literatura mundial, passado pelo crivo da Cochrane Library de Medicina Baseada em Evidência, fala que realmente o propanolol é muito bom para tratar os nossos hemangiomas infantis. Bom, barato, seguro e com poucas reações colaterais. Tá? Saindo da Cochrane, eu acho que mais do que um estudo baseado em evidência, a gente precisa de vários estudos baseados em evidência. E esses estudos, eles devem ter uma cooperação mundial. Renato Delácio Lopes, vejam só quanto título esse moço, ele não tem 50 anos, formado na Escola Paulista e é professor titular de cardiologia da Duke University, em Durham, Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Mas mais do que isso daqui, ele é um pesquisador. E um pesquisador que é, assim, uma das pessoas que eu mais admirei nesses últimos tempos, vim a admirar, porque ele fala que se você não tem um time de trabalho, tá? Se você não colabora um com o outro, tá? Se você não globaliza aquilo que você acha, se você não compartilha o seu conhecimento, se você não tem mentores como chave do conhecimento, as suas habilidades comuns se perdem e os seus resultados ficam incomuns. Então, pessoal, além da gente estudar, além da gente publicar, a gente precisa dividir tudo aquilo que nós sabemos e dividir com pessoas como o Renato, que podem acrescentar mais ao tratamento desta doença tão desfigurante, tão traumatizante para a família, que é o hemangioma infantil. Tá? Isso daqui ele me permitiu que eu falasse e que eu mostrasse. É um tratamento off-label, fora de padrão, mas vejam esse moço aqui com 18 anos, quando ele é uma fotografia da carteira de identidade dele, vocês veem uma mancha, ele não está de lado, como ele está nessas outras duas figuras, mas ele já tinha uma mancha aqui, aquela mancha vermelha de nascença, né, que foi tratada quando ele era criança, ele tem hoje em dia 60 anos, foi tratada com moeda, compressão do hemangioma através de uma moeda, punha-se uma moeda e punha um esparadrapo em cima, eu já vi isso daí, tá? E lógico, não funcionou, isso foi crescendo, tá? Foi mal interpretado, acharam que isso daqui era uma fístula arteriovenosa, fizeram uma arteriografia, tentaram embolizar os ramos, abriu uma úlcera enorme nessa região, tá? Onde ele tem esse monte de cabelo e essa costeleta para esconder essa lesão, tá? E não adiantou nada, demorou para cicatrizar aquela úlcera, porque não era uma fístula arteriovenosa, então não adiantava fazer a embolização. Né? Depois acharam que era uma fístula venosa, então fizeram escleroterapia com álcool absoluto, isso levou a flebite de todo esse hemangioma, e não sumiu o hemangioma, ele continua aqui, como vocês estão vendo. Aí foi um dermatologista que falou que não, isso aqui vai melhorar com laser, fez laser, queimou toda a pele dele, não sumiu, e ele desistiu de tratar. Ele foi um aluno meu, um ex-aluno, numa cidade do interior do Paraná, e o aluno falou assim, não, vai lá para o Guedes, porque o Guedes talvez consiga melhorar alguma coisa disso daqui. Pela história dele, por essa fotografia e pela evolução, e por todo o tratamento nefasto, quer dizer, que não funcionou, que ele fez, eu falei, isso daqui é um hemangioma infantil, naqueles 10% que não involuiu, tá, que evoluiu, tá? E que não foi tratado lá atrás, quando era criança. A gente sabe que quanto antes tratar, melhor o resultado. Vocês viram na minha série de casos, né? Que a criança que tratou com 1 mês quase sumiu. A criança que tratou com 5 meses já não adiantou tanto. Esse homem tem 60 anos, vale a pena tratar? Falei, olha, quer saber de uma coisa? Vamos dar propanolol para ele. Não
líquido, ele consegue tomar comprimido. Eu dei 80 miligramas de propanolol na primeira semana.